Glória a Deus, meu irmão. Você está aqui, você chegou na casa do Senhor. Bem, nós estamos estudando, estamos falando a respeito dos 7 pecados capitais. 7 pecados capitais, a saber, o orgulho, a inveja. Falamos do orgulho, falamos da inveja, falamos a semana passada da ira. E hoje nós vamos falar sobre a preguiça. Lembrando que os 7 pecados capitais, vamos lembrar bem isso, não constam da Bíblia Sagrada, não constam. A Bíblia fala a respeito das obras da carne, né? Em Gálatas, fala a respeito do homem vivendo uma natureza nova em Efésios. Fala em Provérbios de coisas que Deus abomina, mas ele não fala a respeito dos 7 pecados capitais, que isso seja bem claro no seu coração. Deus me pôs essa palavra por outras coisas. Então esse movimento, essa ideia dos 7 pecados capitais aconteceu no movimento monástico que teve lá no século IV a.C., tá certo? E essa listagem dos 7 pecados capitais é um modelo para nós, para avaliar que tipo de pessoa nós estamos nos transformando. Muitas vezes a gente ouve falar, mas não sabe a fundo o que quer dizer cada um, porque é pecado. Tudo que erra o alvo, tudo que você faz que é contra a palavra de Deus é pecado. Mas todos esses pecados que enumeraram como principais, mas todo pecado é pecado, porque o salário do pecado é a morte, não é verdade? Então tudo que você faz é pecado. O que você não erra quando você erra o alvo. Pecar é errar o alvo. Mas nós estamos falando para nós nos avaliarmos e sabermos qual é a consequência de cada um desses pecados. E hoje ele serve como um gabarito para nós, né, na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a preguiça. O livro de Provérbios nos dá várias definições de preguiça. Várias. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 13, versículo 4. Faz o retorno aqui para mim, tá bom? Só um pouquinho. Provérbios 13, 4. Amém? Todos acharam? Tá bom. Acharam? O preguiçoso deseja e nada consegue. 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Vamos ler de novo, todos juntos? O preguiçoso deseja e nada, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então aqui em primeiro lugar a preguiça já diz que a preguiça, você deseja algo, você almeja algo, mas você nada consegue. E aqui ele diz também que o diligente consegue. Porque o diligente é aquela pessoa que é cuidadosa, que é aplicada, que é esforçada, que vai atrás, que não tem preguiça. A preguiça, ela vai afetar todas as áreas da nossa vida. Todas. Às vezes você acha que preguiça é só você ficar na cama lá? Não. Preguiça é muito mais do que isso. Abra sua Bíblia em Provérbios 6, versículo 9. Várias coisas nós vamos aprender hoje sobre a preguiça. Provérbios 6. Do 9 ao 11, diz assim: até
quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Até quando? A Bíblia pergunta. Até quando a gente vai ficar de braço cruzado, vendo a vida passar e nos levar? Quem conhece o bicho preguiça, já viu o bicho preguiça? Você conhece o bicho preguiça? O bicho preguiça, ele não caça animais. Ele não caça. Mas ele se alimenta apenas de folha. E a folha que ele se alimenta também é seletiva, não é qualquer folha não. O bicho preguiça, ele tem uma defesa, a única defesa que ele tem é se esconder na copa da árvore. Ele só tem essa defesa. Por quê? Porque ele se camufla. A postura natural do bicho preguiça, você já viu, ele fica de cabeça para baixo, né? Lá penduradão, esticadão. Né? O bicho preguiça não é assim, não? E você veja que a posição dele é invertida, né? Ele precisa ficar lá nos galhos, não no chão. Precisa estar segurando lá, nos galhos. Ele não fica no chão. Por quê? Porque ele é preguiça, não é? E ele fica pendurado. E a mão dele funciona como gancho, que ele vai lá e pega. Você conhece gente que fica pendurada no outro aí? Só se pendura? Você conhece? Se não tiver um galho para preguiça, ela não vive, sabia? Se não tiver floresta, o bicho preguiça não vive. O bicho preguiça, ele costuma dormir 14 horas por dia. Só dorme e fica penduradão lá. E só come uma coisa. Não adianta você vir com outro que ele não come, não. Vai lá pegando. E conforme a temperatura está mais frio, ele dorme até 16 horas por dia. 16 horas por dia. Fica lá. É, né? Vai lá. Você tá com fome? Não. Deixa eu ficar aqui. Pega lá pra mim. Só se pendura nos outros. Assim é preguiça. Por isso que ele fala assim: até quando você vai fazer isso, ô bicho preguiça? Até quando você vai ficar deitado? Então a preguiça consiste no quê? Na indisposição para você fazer alguma coisa, no esforço, na indolência, no ócio. O que é ócio? Ah, deixa a vida me levar, o vida leva. A preguiça tá lá. Ah, deixa o galho me levar, o galho leva. Não é? Ai, se tirar o galho dele, cai no chão e morre o bicho preguiça, porque ele não sabe andar no chão, sabia? Então, quando algum trabalho precisa ser feito, você pode convidar todo mundo para vir. Mas se é trabalho, preguiçoso não vai vir, não. Mas se você fala para ele assim, vai ter uma festa, eita, ele está lá em primeiro lugar. Ele aparece lá. Vai estar sempre presente. O apóstolo Paulo, para a carta de Tito, ele vai escrever a respeito de Creta, que era onde Tito estava ali, servindo. Ele fala assim lá, em Tito 1,12, não precisa abrir não, eu falo. Os cretenses só dizem mentiras, são como animais selvagens, são os preguiçosos, que só pensam em comida. Então você veja que isso tem até na comunidade, não é? São mentirosos, inventam uma desculpa. Ô, vai arrumar seu quarto. Já arrumei. Né? E a roupa lá? Não, vou lavar. Calma que eu vou. Então a característica básica da preguiça é encontrada em todas as áreas da nossa vida. E você pode ver que uma característica dela é adiar compromisso.
Você adia os compromissos, você adia decisão, você adia projeto, você adia mudança, você adia passar roupa, você adia tudo. Aí você adia os seus afazeres, você adia na escola, você adia tudo. Por quê? Porque a justificativa que você vai dar é que não houve tempo. Não tive tempo não. Tanta coisa para fazer, fiquei deitado. Ué, deitado leva tempo, não é? Fiquei lá pendurado, né? Então, a preguiça vai fazer você ter o quê? O desânimo. Aí você vai falar que esqueceu. Tô desanimado. Tô num desânimo total. Não é? Aí você esquece. Nossa, esqueci. Não é que você esqueceu. Você não quer se comprometer. Então é mais fácil dizer, eu esqueci. Então a preguiça faz você desejar, mas não ter. Faz você dormir, né? E faz você não conseguir nada na sua vida. Por quê? Você é preguiçoso. Provérbios 10, 4 e 5. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. É isso. A mão do preguiçoso não consegue nada, porque ele é preguiça, né? Ele só pega assim onde alcança. O copo d'água tá ali, ó, ele tá alcançando. Não é? A coisa não tá lá, ele já não alcança, ele não quer. Aí ele não sabe por quê. Porque a vida dele não prospera. Porque a Bíblia está falando. A mão do diligente, aquele que se esforça, Deus vai abençoar. Mas o preguiçoso não. Mas o pior de todas essas áreas da preguiça é a preguiça de não orar. No mundo moderno, no mundo que a gente vive, de tecnologia, a rotina é estressante na nossa vida, né? Não? Quem está aqui, ó, nosso amigo ali, Jean, que trabalha, todos trabalham aqui, eu estou pegando o exemplo dele. Né? Então ele vai, volta, vai para a faculdade, volta à noite, tudo isso. Estressa, você cansa. Aí eu sempre falo que a gente dorme atrasado e acorda cansado e está sempre com o sono atrasado. Sem contar que os WhatsApp, Facebook, tudo que tira e rouba também a atenção das coisas de Deus para a sua vida. Todos nós aqui sabemos, todos que estão aqui, que a oração é o único meio da gente se comunicar com Deus através da oração. Não tem outro meio. Não existe outro meio. É através da oração que nós resistimos ao ataque do diabo. É na oração. Por isso que Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, que a igreja estava passando por um monte de coisa, diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor. É no Senhor que você vai receber a vitória que você precisa. Por quê? A vitória é sobre o quê? Sobre a sua fraqueza, sobre a preguiça, sobre a ira, sobre o orgulho, sobre tantas coisas que nós já falamos aqui. Sobre a ira. É no Senhor. E você vai ter sabedoria e direção da sua vida para quando você está sem perspectiva nenhuma. Deus te dá sabedoria, porque Tiago diz: ora, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas peça sem desconfiar, sem duvidar. Ele fala isso. Enfim, tudo que a gente recebe de Deus, nós recebemos bênçãos materiais e espirituais. Mas, porém, além de tudo isso, o maior benefício da oração, sabe qual é? É você se tornar íntimo de Deus. É você poder ouvir a voz de Deus. É você poder seguir a Deus. Mas se a gente sabe que orar é tão importante, por que nós temos tanta preguiça de orar? E acabamos desistindo, hein? E deixando em segundo plano a nossa vida. Tá orando, meu irmão? Não dá tempo.
Nossa, não dá tempo. Mas assim, né? Eu entro no carro, faço uma oração. Deus ouve? A Bíblia diz que a gente tem que orar em todo o tempo. Mas Jesus diz que você tem que entrar no seu quarto secreto. E ali falar com seu pai em secreto. E seu pai que vê você lá em secreto, ele vai te recompensar. Mas também o fato é que muitas vezes a gente acha que a nossa vida está muito boa, que nós somos fortes espiritualmente, que Deus tem nos abençoado, então eu preciso ir toda semana na igreja. Não, eu vou, estou bem, não estou precisando de nada, está tudo bem. Mas aí a Bíblia vem e te corrige. 1 Coríntios 10, versículo 12, vai falar isso. 1 Coríntios 10. Põe nas duas versões para mim, na revista atualizada também. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para não cair. Tá boa a sua vida? Cuidado. Jesus manda vigiar e orar. Cuidado. Na outra versão, assim aquele que julga está firme. Cuidado para não cair. Cuidado. A preguiça caiu da árvore e morreu. Porque ela não tem como se alimentar. Então, cuidado com a preguiça. A preguiça dá sono, a preguiça empobrece, a preguiça paralisa as portas contra o inimigo na tua vida. Então a gente tem que nunca esquecer que a nossa luta é espiritual. Sua luta é espiritual. Agora, se eu tenho preguiça de orar, como você vai se defender se nós falamos da armadura de Deus? A armadura é para quê? Para eu resistir contra as ciladas do inimigo. Satanás sabe disso. E ele detesta quando o cristão se põe a orar. Ele vai fazer de tudo para você não orar. Tudo. Preguiça. Mas a primeira coisa que ele põe é a preguiça. Não, hoje eu não vou ler a Bíblia. A Bíblia, não, hoje não. Hoje eu tive tanta coisa, não parei. Mas se te falarem que lá no shopping, no Magazine Luiza, estão dando 10 tickets para comprar tudo que você puder. Meu bem, você pode trabalhar o dia inteiro, cuidar de filho, que você está lá às 2 horas da manhã na fila sentada, rindo para esperar. Não é? E mal você sabe que Jesus te deu um cheque em branco, que você que preenche. Porque ele diz que bendito é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Efésios 1:3. Ele já te abençoou. Mas a tua preguiça faz com que você não tenha fé. Não ore, o inimigo vem, te passa uma rasteira, e aí eu estou desanimado para ir para a igreja. Vou um dia por mês tá bom, né? Para ir no culto, não tá? Fala a verdade, um dia por mês tá bom. E orar? Não, orar sim, rapidinho. A Bíblia nos orienta a buscar Deus enquanto nós podemos achar Deus. Isaías 55:6. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame a Ele enquanto Ele está perto. Não adianta, meu irmão, você colocar desculpas por conta da correria do dia a dia. Nem se culpar quando você deixa de orar. Isso só faz com que você fique com mais preguiça e mais desânimo. O que você tem que fazer? Você tem que tomar uma nova atitude na sua vida a partir de hoje. E recomeçar a sua vida de oração, dia a dia, o pão nosso de cada dia. É isso que você tem que fazer. Aqui a palavra de Deus diz
enquanto se pode achá-lo, clame por ele enquanto ele está perto. Então o agora é sempre o perto, é toda hora. Você está buscando a Deus. O preguiçoso, ele morre. Provérbios 21, 25. Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Ele morre. Morre espiritualmente, viu? Morre. A preguiça não é uma das variedades do pecado, mas também é uma atitude que prejudica os que estão perto de você. Não é só uma atitude isolada sua, não. Ela vai prejudicar o seu dever com o próximo. Exemplo: tomar conta dos filhos. Exemplo: eu sei que como mãe eu tenho que ir na reunião, tenho que ver onde meu filho anda, tenho que ir lá ver as amizades dele. Ah, mas tem preguiça, deixa. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Exemplo: sabe aquele armário que está na sua casa assim, olhando para você todo dia piscando? Está assim, ó, que você pega e fecha a porta, passa por ele, fala, deixa ele aí. Deixa aí, seus dias estão contados. E os dias vão passando e o armário continua a mesma coisa? Preguiça. Vi a igreja, preguiça. Hoje estou cansado, hoje está chovendo, hoje não sei o quê. Então a preguiça, ela é tão maligna que ela vai agindo lentamente dentro de você. E vai deixando você o quê? Ficar distante de Deus. Porque você é preguiçoso. Basta te convidar para ir numa festa, acabou a preguiça na hora, né? Não acaba na hora? 2 Tessalonicenses 3:11. Olha o que leva a preguiça também. 2 Tessalonicenses 3:11. Lá a igreja de Tessalônica, Paulo estava com problema lá, de divisão, de facção, de fofoca, de tudo isso. Aí ele falou assim, ó: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Então a preguiça, além de tudo, te faz o quê? Você trabalhar em prol do inimigo, porque daí você começa a se meter na vida alheia. Aí Jesus fala assim, ó: o que você está olhando o cisco no teu irmão, você tem uma trave no teu, hein? O que você está olhando? Então ela avança devagar, ela vai tomando conta do seu ser. A Benjamin Franklin, que é o inventor da luz, ele falou assim: a preguiça avança tão devagar que a pobreza não demora a alcançá-la. Por quê? A pessoa não tem nada. Por quê? Porque ela está lá, pendurada no galho, pendurada em alguém. O preguiçoso, aqui em Provérbios é bem legal, ele até tem preguiça de comer, sabe, de pôr a mão no prato. Provérbios 26:15. Olha só. Eu tinha uma cunhada que... O meu cunhado... Não, gente, eu tenho que contar isso. Ex-cunhada, né? Porque o meu cunhado, nós estamos orando por ele, glória a Deus, só está no 3º casamento. Mas uma dessas 3... Ele ficou com essa, casado acho que 15 anos. Ele punha, gente, amassava banana com aveia e dava na boquinha dela. Ela sentava na mesa, lia na minha casa, e falava: gente, eu não estou me conformando. Falava assim: amor, eu não consigo nem levantar o braço. Aí o amor amassava banana com aveia e dava na boca dela e eu olhava. E quando eu ia no meu sogro ainda era vivo, o pai do Gregório. Meu sogro olhava para mim e falava assim: olha, eu não sei o que eu vou fazer com essa moça. Aí
Aí o que aconteceu com a bananinha que amassou? Ele amassou a mulher e mandou ela fora. Ela falava assim: ai, amor, tô conseguindo andar. Ele pegava, gente, levantava ela e saía segurando o bracinho dela para ela andar. E falava pro Gregório: isso não vai dar certo. Olha aí, o preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. Até isso ele tem preguiça de comer. É uma coisa maligna, não é, gente? Pensa bem. É uma coisa assim, a preguiça, tem uma preguiça que é boa, que é aquela que te impede de só trabalhar, que você está em casa, fim de semana, que você quer relaxar, não quer fazer nada. Essa não, essa ela te guarda de você só trabalhar, porque Deus instituiu o sábado, o domingo para ser descanso, não é? Domingo é dia do Senhor, tudo. Mas durante a semana, Provérbios 6, versículo 6, do 6 ao 8, diz assim: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, ainda assim mesmo armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto ao seu alimento. Você já observou as formiguinhas quando está com as folhinhas? Ela vai aquela filinha lá no formigueiro. Aí vem as vespas, sabia disso? Vem as vespas, atacam o formigueiro para comer a comida, as larvas, sabia disso? Porque eles sabem que a natureza sempre vai ter um preguiça que vai estar o quê? Pendurado lá. Você vai lá, faz, ganha, se esforça, aí vem alguém e te tira. Por quê? Fica pendurado em você. Não fica? Eclesiastes 10, 18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa da falta de disposição de restaurar, a casa tem goteiras. Como está a sua casa material e espiritual? Como está a sua vida de oração? Ela está assim, ó, envergada? Como está a tua casa? Está com goteira? As goteiras, né, que impedem você de arrumar a casa, de arrumar o armário, de fazer tantas coisas. Sabe aquele estante que está quase caindo no chão, as portas estão assim, você passa todo dia a ver aquela porta assim, você fala: ai, uma hora eu arrumo. Ai, a estante está lá, que tem coisa até lá em cima que está assim, ó, você nem usa, aquilo lá já tem tanto pó, já virou até... Como é que fala aquelas múmias, sabe? De tanto pó que tem lá. Mumificou as coisas. Mas você não tira aquilo que você não usa para dar para o outro. Fica lá. Tem uma pesquisa que diz que se você, durante 3 meses, não usar uma roupa, você não vai usar mais. Mas tá lá, o armário tá assim, mas você não vai lá arrumar. Qual é a resposta cristã, né, para preguiça? Porque tudo a Bíblia tem uma resposta para nós. A resposta está em Isaías 53, 4, 5. Isaías 53, 4, 5 diz assim: certamente Ele tomou, quem tomou? Sobre si as nossas enfermidades espirituais também. Levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus,
por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Você pode crer nesse fato? Quem pode crer que Jesus já levou isso? Que Jesus, quando foi na cruz, ele morreu para que nós ganhássemos através dele a ressurreição de uma vida nova. Lá na cruz, Jesus já nos libertou da preguiça maldita, que faz com que nós não avancemos, porque a preguiça se torna pecado quando ela se torna parte integrante do nosso caráter. E o cristão, diz a Bíblia, que precisa possuir o caráter de Cristo. E no caráter de Cristo não há lugar para preguiça. Nem. O verdadeiro cristão, ele busca a santidade. Ele vai onde Jesus está, ele não tem preguiça. Tinha um rapaz, numa outra igreja, que ele era do louvor, era um rapazinho, e ele ia para a igreja, ele andava da Vila Virgínia até a Independência a pé e voltava a pé, e ninguém sabia na igreja que ele fazia isso. Ninguém, nunca ele falou para ninguém. Um dia, por acaso, eu e o Gregório estava saindo, ele estava subindo a Independência, nós paramos lá e falamos: ô Rodrigo, você está andando aí, não perdeu o ônibus, porque já era tarde? Ele falou: não, eu volto a pé. E ele trabalhava. Eu volto a pé porque eu não tenho passe para vir. Se eu tiver para usar o meu passe para vir na igreja, eu não vou trabalhar amanhã. Ele fez isso durante acho que uns 3, 4 anos. Deus foi abençoando aquele menino de uma tal maneira que ele comprou um carro, ele casou, ele tem uma casa e tem... Mas ele nunca falou para ninguém: ah, eu não vou na igreja porque eu não tenho como ir. Ele ia a pé e andava isso. Falava: Rodrigo, não, já acostumei. Depois ele ganhou uma bicicleta, né, Gregório? Ele ganhou uma bicicleta. Aí agora que eu estou lembrando, depois ele passou de a pé e de bicicleta. E da bicicleta ele passou para o carro. Então, a palavra de Deus diz que para nós sermos adoradores em espírito e verdade, também nós vamos pagar um preço. E para isso, a gente sempre tem que estar no nosso devocional, na palavra da Bíblia, na oração, em comunhão com os irmãos. Uma pessoa preguiçosa sempre ela vai ter dificuldade em achar tempo para ler a Bíblia, para orar, para trabalhar, para cuidar da casa, para vir à igreja, para realizar o projeto que Deus deu. Sempre ela vai encontrar desculpas, sempre. Que segundo elas são justificáveis. As desculpas são sempre justificáveis. E aí a corrida de obstáculo fica difícil. Porque Paulo diz que ele corre não para achar, não para ganhar uma corrida corruptível, mas a corrida incorruptível. Ele diz: eu mesmo esmurro o meu corpo, não é? Para servir a Deus, para que no dia eu me ache digno de combater o bom combate e de vencer pela fé. Queria convidar o Ministério de Louvor para estar aqui na frente conosco. Irmão, se você ouve um sussurro dizendo para você: acabou, descansa mais um pouco, não adianta mais não, não precisa se esforçar, não vai mudar. A preguiça te impede de conquistar. A preguiça faz você desistir, mas a obra que o Senhor começou na tua vida, Ele vai realizar. Porque Ele não é homem para que minta. Nem. Deus te chama nessa noite a voltar para a vida, voltar para o campo de batalha, porque a nossa vida é um campo de batalha. Para voltar para a vida abundante nele, para honrar Ele
em todo tempo. E a primeira coisa que a gente precisa honrar a Deus é na oração, na nossa vida de oração, na nossa comunhão com os irmãos. Uma vez por semana você não consegue vir na igreja. Você já parou para pensar isso? Uma vez por semana. Você não consegue vir. Porque é tanto atrativo que tem no mundo. É tanta desculpa que eu dou. É tanta preguiça que eu tenho. Que eu não consigo conquistar. Eu não consigo mudar. Eu fico me agarrando de galho em galho. Se você deseja mudar a sua vida, se você deseja largar essa preguiça que te impede em alguma área da sua vida, eu vou convidar você a vir aqui na frente, que nós vamos orar para você, por você. A palavra de Deus, ela diz assim: não desista, não pare de crer, não desista. Não desista de ir atrás daquilo que você necessita. Não desista de orar. Eu orei durante 10 anos uma coisa. Não desista. Os sonhos de Deus para a sua vida, não os seus, mas os dele, não pode morrer. E o primeiro sonho que ele tem é que nós sejamos um corpo que vive em amor, que vive em unidade, que chora quando o irmão está passando por uma dificuldade, que vem na igreja sexta-feira para orar, para interceder, para dar o amor, não interceder por você, mas interceder pelo teu irmão, interceder pela igreja de Cristo. Não tem preguiça de vir, não. Não desista. Jamais desista dos seus sonhos. Deus vai realizar cada um deles. Agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Eu tinha vários desejos, como ainda tenho muitos desejos, mas a maioria deles Deus me deu, não porque eu sou boa, porque eu não sou nada, viu? Sou um trapo imundo, mas pela graça e misericórdia dele. Então eu sei, eu tenho muita preguiça, viu, meu irmão? Também. Eu também tenho. A diferença é que eu todo dia eu oro. Eu oro porque eu aprendi que o poder está na oração. Só na oração. Na comunhão. Na alegria de estar aqui com vocês. Quando um de vocês não vem aqui, eu fico tão triste, porque eu oro por cada um de vocês todo dia. Oro todos os dias. Eu tenho uma lista das pessoas da igreja que eu oro todos os dias. Porque eu sei que Deus ouve a oração. Amém. E quando você vem aqui na sexta-feira, Deus ouve a oração de um justo. Porque você não tem preguiça de vir e dar aquilo que Deus te recebeu, te deu de graça. Você tem que vir aqui para dar de graça para aqueles que precisam. Para a igreja, para as pessoas não morrerem aí. Para você não ouvir todo dia. Sabe por que a igreja está assim? Porque a igreja tem preguiça. Preguiça espiritual. Preguiça. Vamos acabar com essa preguiça na nossa vida. Enquanto o Ministério de Louvor vai tocar esse louvor, eu convido você nessa noite, meu irmão, vir aqui na frente, para que nós possamos orar junto e mandar a preguiça embora da nossa igreja, da nossa casa, da nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.